Irmãos, nós estamos no Novo Testamento. Lembram? Não pode esquecer disso. O Novo Testamento é composto de 27 livros, sendo 4 evangelhos. O Novo Testamento é composto de 27 livros, certo? Sendo que o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, eles compõem 1/3, aliás, 1/4 do Novo Testamento. Essas duas obras compõem 1/4 do Novo Testamento. Lucas, o historiador, médico historiador Lucas, o seu volume de escritos sagrados compõe no Novo Testamento 1/4 dos escritos sagrados. Quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, parece que ele só contempla Pedro e Paulo, não é isso? Parece que só fala, cadê Mateus em Atos dos Apóstolos? E os demais? Os demais. Atos dos Apóstolos, Lucas, ali em Atos dos Apóstolos, ele faz o seguinte: Paulo, por isso que chama Atos dos Apóstolos. E depois nós vamos dizer quando foi que foi anexado esse nome, esse livro ganhou esse nome, e por quem. Ok? Então, Paulo, Pedro e os demais. Os demais ficaram com 1/6. Aqui Paulo ficou com metade. Pedro ficou com 1/3. E os demais ficaram com 1/6 dos Atos dos Apóstolos. Você vê que João, ele aparece de relance, mas aparece. Tiago aparece de relance também. Aliás, de relance até que não, porque o capítulo 12 foi o capítulo da morte dele, né? Onde Herodes mandou matar Tiago, viu? Pedro ganha 1/3 dos escritos de Lucas em Atos dos Apóstolos. Paulo ganha metade. E 1/6 é dividido para todos os outros apóstolos, os que aparecem. Isso aqui é um dado, viu? Quando Jesus estava lá em Cesareia de Filipe, ele chama os discípulos. Aí Pedro vai, tagarela, né? Tagarela, vai. Naquele diálogo ali, Jesus disse assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. Disse ou não disse? Sim. Disse. João 16, Mateus 16. As chaves de quê? Reinos. Do reino dos céus. Quantas chaves? Mais de uma. Mais de uma, porque está no plural, não é isso? Sim. Beleza. Então vamos lá. Ainda dentro da tua pergunta. No dia de Pentecostes, Pedro foi o que se levantou para pregar o evangelho para os judeus. Foi ou não foi? Foi o que levantou. Você sabe que chave ali, cadê a chave aqui? Não é essa daqui. Não é assim. Não é mais ou menos assim. Chave ali é autoridade, poder. Quem tem a chave tem o poder de abrir. Certo ou não? Certo, tem autoridade. Ele está qualificado para abrir. Então, quando Jesus disse, te darei as chaves, era autoridade para pregar o evangelho. Então, ali estava um dia propício. E ali Pedro levanta, respondendo a sua pergunta, e prega o evangelho, a chave de poder, certo? Para quem? Para Os judeus convertidos agora. Lá na casa de Cornélio, meu nobre José de Campos,
Pedro foi o primeiro a pregar para os gentios. Por isso que lá Jesus prometeu as chaves. Então ele primeiro pregou para os judeus e ele também foi o primeiro a pregar para os gentios lá em Cornélio, lá na casa de Cornélio. Mas não foi Paulo que era o apóstolo dos gentios? Não era Paulo? Sim. Mas quem abriu a porta foi Pedro. Quem abriu a porta foi Pedro. Pedro foi o primeiro a pregar. E aí, por que Paulo recebeu esta tanta ênfase de metade de Atos dos Apóstolos, metade ser contemplada pelos Atos de Paulo? Porque justamente, primeiro que Lucas era amigo de Paulo nas viagens. Pedro é contemplado por 1/3. Por quê? Porque o Pedro ele lidera Atos dos Apóstolos até o capítulo 12. Até o capítulo 12, a liderança está na mão de quem? Pedro. De Pedro. Só que no capítulo 9, se converte um camarada lá no caminho de Damasco. E Deus chama ele para ser apóstolo dos gentios. Certo? E Lucas era gentil. Médico, gentil. Sim. Nasceu na Antioquia. Certo? Morreu lá morreu na Grécia. Martirizado também. Então é assim, eles pegaram amizades. É verdade que eles eram amigos e companheiros de viagem. Eu não estou falando aqui que não eram, não. Eram companheiros de viagem. Porém, Pedro, naturalmente, Pedro, não é que ele perde a liderança, não é bem isso, mas Lucas focaliza a liderança de Atos dos Apóstolos para Paulo. É Lucas que focaliza. Observe que no capítulo 15 tem o que? O que é que acontece lá no capítulo 15? Quem é bom de Bíblia aqui? Vocês lembram? Lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Pedro é preso? Não, capítulo 15, Pedro é preso? Não. Capítulo 15. Vamos, gente. Onde que Paulo e Barnabé se discursem? Eu não estou ouvindo direito. Paulo e Barnabé se discursem. Aquele embaixo, não é? Vamos lá. Capítulo 15, no início ali. Aí segue. É o concílio, O concílio. Porque tem uma divergência doutrinária lá entre eles. E aí tem um concílio em Jerusalém. Quem é que preside aquele concílio? Quem lembra? Pedro. Não é Pedro. E nem Paulo também. Tiago. Mas Tiago não foi morto no capítulo 12? Mas ele não era o irmão de Jesus? O irmão de Jesus, justamente. O apóstolo foi morto no capítulo 12. Então ele também vira apóstolo, irmão de Jesus? Eu não diria que ele vira apóstolo. Discípulo, né? Ele é um cristão que escreveu aquela carta lá, é dele. Mas o apóstolo mesmo morreu por mando de Herodes no capítulo 12. Ok? Então vocês tomem cuidado para não confundir os Tiagos. Viu, Tiago? Você sabe, né? Então, o Tiago, o apóstolo, irmão de João, morreu no capítulo 12. O Tiago, que presidiu o concílio do capítulo 15, é irmão do Senhor Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos era conhecido como o Quinto Evangelho. O Quinto Evangelho. Era o Quinto Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, mas não tinha assim um nome. Aí Irineu vai lá e crava Atos dos Apóstolos. Isso no ano 195. Já no segundo século, no final do segundo século. O livro de Atos tem quantos versículos, quantos capítulos? 28. E a gente acha que toda a história da igreja termina ali. Não. A história da igreja apostólica, certo? Então é assim, ó. São 28 capítulos, o livro de Atos. Só que Lucas só mirou até o ano 62. Tudo que contém no livro de Atos estende 24 anos de história. Entenderam ou não? Tem alguém notando aí? Eu vou repetir, viu?
O teor do livro de Atos cobre 24 anos de história. Fui claro? Que vai desde quando? Desde o ano 38 até em torno do ano 62 depois de Cristo, certo? Por que o ano 38? Digamos que nós vamos considerar a falha do gregoriano. Jesus nasceu no ano 5, era para ter nascido no ano 0. E nasceu no ano 0, mas o gregoriano tem uma falha. E nós não vamos falar dessa falha aqui agora, porque requer muito tempo para eu explicar sobre isso. Então o gregoriano, quando eu falo gregoriano, é o calendário, viu? Então Jesus ele nasceu no ano 5 por conta da falha do gregoriano. Certo ou errado? Certo. Então ele nasceu no ano 5. E ele viveu 36 anos. 33 anos, desculpe. Então ele morreu em que ano? Ele morreu em que ano? 38. No ano 38. Certo? E Lucas começa a registrar desde o ano que Jesus morreu. Para você ter uma ideia, do Pentecostes, da ressurreição de Jesus para o Pentecostes, foram 50 dias. O dia de Pentecostes. Até porque a palavra Pentecostes significa 50º. Que 50º era o 50º dia contando da Páscoa, da festa da Páscoa, para a festa do Pentecostes. Era os 50 dias. Então começava a contar. Ali, ó, era a festa da Páscoa. Aí já começava a contar. No 50º dia era a festa do Pentecostes. Por isso que Lucas disse assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Que é quando encerra então a festa? Porque a festa da Páscoa ficou para trás 50 dias lá atrás, e agora é a festa do Pentecostes. Aí tem Por isso que é chamado de Pentecostes, que significa 50º. Quando Estevão morreu, ali era como se fosse um tambor de gasolina esperando a fagulha do Espírito Santo. A morte de Estevão. Estevão simplesmente, quando ele morreu, houve uma dispersão para todas as localidades, porque a perseguição ali foi muito forte. Então houve uma dispersão, e ali nessa dispersão foi junto também a chama do Pentecostes.